Tá aí o que você queria, processo civil? Agora a gente vai para o artigo 389 do Código de Processo Civil. Diz o seguinte, ó, a gente vai fazer naquele esquema que eu estava falando nos dois últimos vídeos, né? A gente vai pegar os artigos que tiveram mais incidência, ou, na verdade, os artigos que tiveram incidência em concursos anteriores da VUNESP para curso de nível superior, porque para nível médio nada disso aqui foi perguntado, mas eu acho prudente que pelo menos a gente aborde esses pontos aqui e eu vou fazendo ainda algumas outras explicações aqui, tá? Então a gente vai dar prioridade para os que estão em verde, mas eu preciso explicar alguns outros artigos, por exemplo o 389. Então a gente está falando da confissão, estamos falando das provas. Então a confissão é uma prova, né? Então inclusive dizem que a confissão é a rainha das provas. Por quê? A gente já viu no vídeo passado que não dependem de provas os fatos que foram confessados ou admitidos pela parte contrária. Então não precisa nem de mais nenhuma outra prova. Então quer dizer que a confissão, quando ela é feita, ela tem uma força muito grande no processo. Então, ó, 389. A confissão, então a confissão, existe confissão que pode ser judicial ou extrajudicial, ou seja, pode ser dentro da justiça ou fora da justiça, quando a parte admite a verdade de fato contrário a seu interesse e favorável ao do seu adversário. Então muita coisa aqui, ó. Confissão pode ser judicial e pode ser extrajudicial. Ou seja, pode ser feita dentro da justiça ou fora da justiça, tá? Opa. Dentro da justiça ou fora da justiça. Professor, fora da justiça? O cara vai lá num cartório e faz lá uma declaração lá fora do cartório, confessando alguma coisa. Tá? Além disso, significa admitir, reconhecer como verdadeiro aquilo que a outra parte está falando contra si. É isso, tá? Isso é a confissão. Eu vou admitir, eu vou reconhecer como verdadeiro aquilo que está sendo falado contra mim. Então aqui, reconhecer como verdadeiro aquilo que a parte está falando contra si, tá? Então essa é a ideia da confissão. Aí, dentro da confissão, artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Ó, direitos indisponíveis são direitos indisponíveis, aquilo de que a parte não pode abrir mão, dispor, tá? Então, por exemplo, você não pode abrir mão do seu nome, você não pode abrir mão, em geral, né, salvo algumas ressalvas do próprio Código Civil, da sua integridade física. Você não pode abrir mão da sua condição mental, por exemplo. Né? Então, são direitos indisponíveis. Então, mesmo que a pessoa confesse, não vale essa confissão. Não vale como confissão nada que se relacione a direitos indisponíveis, que a pessoa não poderia abrir mão. Ora, se a pessoa não pode abrir mão, ela não pode confessar alguma coisa que ela não pode abrir mão, tá? Então, parágrafo primeiro, vamos continuar, a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Então, como se eu dissesse o seguinte, posso colocar aqui com todo respeito, mas só para você entender, a minha mãe não pode confessar algo que eu fiz. Por quê? Porque algo que eu fiz precisa ser confessado por mim. Tá? Então, se a minha mãe confessar e ela não podia fazer essa confissão é ineficaz. Tá? Então, a confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Então essa é a ideia. Então, se a pessoa não pode dispor, se ela não tem a capacidade de ela mesma confessar aquilo, essa confissão não vale. Tá? Então veja, a confissão para valer ela precisa ser feita por quem tem o poder de confessar. Né? Então essa é a ideia. Parágrafo 2º, a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Então o representante aqui, imagine, por exemplo, o representante de uma empresa, né, ou o diretor de uma empresa, ou um procurador, ainda que não seja um advogado, a pessoa vai lá e faz uma confissão,
ela pode ser feita por um representante, mas ela só vale dentro dos limites, ó, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Ou seja, um representante pode confessar, mas sua confissão fica limitada aos poderes que esta pessoa tem. Tá? Então essa é a ideia. Então a confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este poder vincular o representado. Então uma pessoa, um representante pode confessar, mas a sua confissão fica limitada, fica restrita aos poderes que ela possui. Tá? 393, que é, ó, estamos vendo tudo que está em verde, né? 393, a confissão é irrevogável. Ó que coisa louca. Então, quer dizer que é o seguinte, ela é irrevogável, ou seja, não pode, a pessoa não pode voltar atrás. A pessoa que confessou não pode voltar atrás. Mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Então, olha só que coisa importante. A confissão, uma vez feita, não pode ser reconsiderada. Ou seja, a pessoa que confessou não pode voltar atrás. Vamos de colocar. Mas esta confissão pode ser anulada se quem confessou foi induzido em erro ou sofreu coação. Então o cara tinha só essas informações aqui. Foi induzido em erro, passaram para o cara as informações erradas e ele confessou com base naquelas informações erradas. Você pode anular essa confissão. Ó. Confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato. Então eu realmente fui induzido em erro ou de uma coação. Né? Eu fui coagido. Então se a pessoa foi coagida, foi forçada, coagida a confessar. Aí, claro, você vai precisar provar isso, né? Tudo no direito é prova, né? A gente está falando de provas aqui. E isso também precisará ser provado, tá? Então não pode voltar atrás na confissão, ela é irrevogável, mas ela pode ser anulada por erro de fato ou por coação, tá? Esse é o 393. Aí o parágrafo único diz assim, a legitimidade para a ação prevista no caput, para anular, né? A ação prevista no caput é a ação para anular a confissão, é exclusiva do confitente, ou seja, exclusiva da pessoa que confessou. E pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Então veja só, ó, só quem confessou pode entrar com a ação para anular esta confissão se ela ocorreu por erro de fato ou coação. Os herdeiros, porém, podem continuar com a ação caso a pessoa morra durante o processo. Tá? Então essa é a indicação do parágrafo único do artigo 392. 393, aliás. Agora 394, ó. A confissão é, em regra, indivisível. Então, olha só, a gente viu duas características da confissão. Ela é irrevogável e ela é indivisível. Ó. Então, de qualquer coisa, confissão é irrevogável e é indivisível. O que é indivisível? Se você confessou tudo. Você não pode confessar e aproveitar só uma parte e a outra parte não ser aproveitada. Então a confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável. Porém, cindir-se-á quando o confitente a ela aduzir fatos novos, capazes de constituir fundamento de defesa, de direito material ou de reconvenção.
Então olha só, a gente vai fazer aqui algumas observações. Então a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada por erro de fato ou coação, certo? Acabamos de ver. A confissão é indivisível, ou seja, não se pode aceitar uma parte e rejeitar a outra parte. Mas ela pode ser cindida. O que é cindida? Dividida. Cindida. Dividida quando houver fatos novos que possam ser usados como fundamento de defesa ou reconvenção. Então olha só, se a pessoa confessar, você precisa aproveitar toda a confissão. Mas o que você pode fazer? Porém, pode cindir-se-á, pode ser cindida, cindir-se-á, ou seja, será dividida, cindida, quando quem está confessando, a ela aduzir fatos novos. Então veja só, a pessoa confessou este fato aqui que está na petição inicial. Beleza. Agora com relação aos outros, não significa que aquilo é verdadeiro, porque aqueles outros fatos são fatos novos. E precisa isso ser discutido numa contestação, numa outra ação, seja lá o que for. Tá? Então o cara diz o seguinte, ó, eu confesso tal coisa e confesso, então olha só, confesso X, que está no processo, e confesso Y, que não está no processo. A única coisa que será aproveitada no processo é a confissão X, tá? Por quê? Se eu confesso Y, que não está no processo, e este fato pode servir para uma outra contestação ou uma reconvenção, isso não é visto como absolutamente verdadeiro. Então veja só, a confissão a gente acabou de falar, é a rainha das provas, ela prova tudo, beleza. Só que a questão mais importante qual que é? Eu preciso confessar e a confissão só vale e ela é indivisível para fatos que estão no processo. É isso que eu quero que você guarde. A confissão é indivisível para fatos que estão no processo. Mas ela pode ser cindida e dividida quando houver fatos novos que possam ser usados como fundamento de defesa ou reconvenção. É isso, tá? Então, qual a grande questão aqui? Eu vou parar na confissão, depois a gente faz outros vídeos, porque agora eu vou tentar fazer dessa forma, alguns vídeos mais rápidos, alguns vídeos mais longos, mas então tratamos aqui da confissão. Então, olha só, confissão é você admitir alguma coisa que a outra parte está falando, ela não vale como confissão fatos relacionados a direitos disponíveis, beleza. O representante fica vinculado, ele confessa, mas a sua confissão vale dentro do limite de poder que ele tem, dentro da vinculação que ele tem, beleza? E aí duas características da confissão, 393 e 394. 393, confissão irrevogável, mas ela pode ser anulada se ela aconteceu por um erro de fato ou se houve coação, e isso precisará ser provado. E o 394, a confissão é indivisível, mas indivisível com relação a fatos que estão no processo, fatos do processo. Se houver uma confissão e nessa confissão também nós tivermos fatos novos, esses fatos novos ficam de lado, tá? Então essa é a ideia. Tá bom, meus amigos? Eu vou parar por aqui, a gente vai continuar no próximo vídeo e eu volto em tantos outros vídeos, porque sim, eu adoro estar aqui.